Paz, amados, vamos fazer uma reflexão hoje no livro de 1 Samuel, capítulo 16, Davi, ungido rei. Então, nesse capítulo aqui, vai mostrar como Davi foi ungido por Deus para reinar em Israel. Nessa época, Saul era o rei do povo de Israel, mas Deus não se agradava de Saul no reinado. E aí Deus resolveu levantar, ungir um novo rei. Então, nesse momento aqui, Deus já havia preparado o cenário, Deus já havia escolhido uma pessoa de coração quebrantado, uma pessoa que ia conforme o coração de Deus. Deus já sabia, nesse momento aqui, Deus já tinha escolhido. Então, Deus vai até Samuel, que era o profeta. E aí Deus diz a ele: vá até Belém, a casa de Jessé, e um dos filhos dele será ungido rei. Só que Deus não disse quem era, qual era o filho. Deus apenas disse a ele o que ele deveria fazer e ungir um dos filhos de Jessé. Amados, nesse cenário aqui, Deus nos ensina e nos diz assim: eu não olho você pela sua aparência, eu olho o seu coração. Eu olho se você realmente é um servo fiel, se você tem um coração quebrantado, se você se arrependeu de verdade, se você hoje você tem um coração voltado para mim, para o meu reino, se você é um adorador fiel. Então Deus observa o seu coração. Ele observa o coração da pessoa, ele não quer saber da aparência, como o texto discorre aqui. Então, a gente tem um ensinamento muito grande aqui, porque o homem, ele olha muito a aparência, ele olha muito a aparência do amigo, do colega, daquela pessoa que foi apresentada a você. Então, as pessoas olham muito o que você tem, muitas das vezes, o cargo que você ocupa, a sua conta bancária, o carro que você anda. Mas Deus não olha isso, não. Deus, ele olha para o servo no peso igual. Não importa o que você tem, a sua aparência física. Deus, ele quer o seu coração. Deus olha o seu coração. Então, quando ele se arrependeu de ter deixado Saul como rei, ele buscou um outro rei, mas ele buscou diferente. O coração do rei vai ser diferente. Então, meu amado, Deus, ele observa o coração. E aqui a gente aprende muito com essa questão aí, de olhar muito a aparência. Como Samuel, chegando na casa de Jessé, olhou a aparência dos filhos de Jessé. Então, olha só, olha o que Deus diz aqui, ó. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser o rei. Só que ele diz isso, mas ele não diz quem é, nem diz o nome, ele não diz o nome. Ele diz um dos filhos. Ele tinha vários filhos. Então veja só. Então Samuel, ele responde para Deus assim, ó. Ele diz assim: como posso fazer isso, Senhor? Se Saul souber disso, ele me mata. Então, veja só, o Senhor Deus responde: leve um bezerro e diga que fui lá para oferecer, você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor.
convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Então veja só, Deus montou um cenário aqui e disse: vá. Só que o homem, ele teme o perigo. Você é um, nós somos homens e nós tememos o perigo, temos medo. Quantos medos nós não temos? Às vezes Deus está dizendo assim, vá pelo aquele caminho, mas você, como homem, você tem medo e você não vai. Mas Deus está dizendo, vá, siga aquele caminho, faça o que eu estou dizendo. Só que aqui, ele mesmo com medo, o profeta foi. Ele foi conforme Deus disse. E aí, chegando lá na casa de Jessé, lá em Belém, Saul, como eu havia falado, ele olhou a aparência. Quando ele chega na casa de Jessé, ele olha para o filho de Jessé e ele olha a aparência, o porte físico. Então, ele olhou o físico da pessoa. Só que Deus, ele não observa isso não, ele observa o coração. Porque Deus vai capacitar você. Se você se acha incapaz, Deus capacita. Se você acha que não é provável, que você vai chegar em algum lugar, ou alguma função, assumir algum cargo, Deus é o Deus dos improváveis, do impossível. E Deus vai capacitar você e você vai vencer. Conforme aconteceu aqui na história de Davi. Como Davi foi ungido rei, um rei próspero, o pai de Salomão, reinou por 40 anos. Então Davi, ele deu prosperidade ao povo, porque ele governava conforme o coração de Deus. Durante esse período ele cometeu os erros dele, como humano. Mas Davi se arrependia. Ele, quando via que cometia algum engano, algum erro, ele colocava a cara, o rosto no pó, ou seja, no chão, se ajoelhava diante de Deus e dizia: me perdoe, Senhor. Por quê? Porque Davi tinha um coração quebrantado e ele cometeu alguns enganos. Então Deus está olhando para o seu coração, está olhando para o meu coração. Ele está observando isso no nosso caminhar. O servo de Deus, ele está observando o seu coração. Deus não vai estar olhando sua aparência. Quantos homens Deus não levantou, grandes homens, que você olha aos olhos humanos assim, você acha que aquela pessoa não tem capacidade de assumir isso. Aquela pessoa não tem condições de fazer aquilo. Mas Deus capacitou. Deus capacitou Davi, e Davi enfrentou Golias, como você sabe na história mais para frente. Como é que um rapaz, ainda em formação, como é que ele luta contra um gigante? O filisteu gigante, como Golias. E uma funda acerta uma pedra na testa de Golias e o mata. Por quê? Porque Deus capacitou. E ninguém queria enfrentar esse gigante. Mas quando ele, lá na frente, mais na frente a gente vai falar sobre isso. Então Deus capacita a pessoa, o ser humano, para o propósito dele. Deus capacita. Quando você entrega a sua vida a Jesus, Jesus vai caminhar e você vai caminhar com ele. E ele vai te capacitando. A palavra de Deus, ela vai te moldando. O caminhar com Deus vai ajustando, vai podando, vai tirando as arestas. E você vai se tornando uma pessoa conforme o coração de Deus. E Deus tem um bom olho para os servos dele. Então, para Davi, aqui ele escolheu Davi. Não é isso? Como diz a história aqui, ó. Então, veja só. Então, ele pensava, Samuel, que seria aquele, que seria Eliabe. Mas aí o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Ou seja, quando Deus chamou Samuel, como a gente leu, ele já sabia quem ele ia ungir.
Então, ele está dizendo aqui, ó, ele está certificando. Eu já rejeitei isso daí. Por quê? Porque ele já conhecia o coração desse. Era um homem de grande porte, boa aparência, mas não era esse o escolhido. O coração dele não servia, não agradava a Deus. Então, quando a pessoa não agrada a Deus, não se rende aos pés de Jesus, Deus não se agrada. Deus não vai andar com a pessoa. Então, você tem esse livre-arbítrio, né? Se arrepender e andar com Jesus. E querer ser um servo do Senhor. E aqui Deus escolheu Davi para guiar o povo, para governar para o povo dele, que é o povo de Israel. Então, elas, porque as pessoas, ele continua aqui, ele diz assim, ó, elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. E se você vai ler a história de Davi, você vai ver que Davi, ele sempre, ele temia a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. O princípio da sabedoria é o homem temer a Deus. É colocar Deus em primeiro lugar. É dar primazia na sua vida a Deus. E Davi fez isso, porque o Espírito Santo de Deus estava com Davi. Então, ele quantas batalhas não venceu? Como ele não governou, quantas decisões difíceis para um rei tomar. E o Espírito Santo de Deus estava lá orientando Davi, e ele foi um rei próspero. Então, continuando aqui, Jessé chamou outro filho, Abinadab. E aí chegou Samuel, Samuel já sabia. Aí disse assim: não é esse, não é esse também. E aí Jessé, naquele momento, chamou os outros 7 filhos dele. E aí Samuel olhou e disse: não, não é esse não. Jessé, você não tem um outro filho? Aí ele disse: eu tenho, o caçula. Está lá no campo, pastoreando as ovelhas. Aí Samuel disse: mande chamá-lo. E aí, como a história diz, como a Bíblia diz aqui, ó, Jessé mandou chamar Davi, que estava lá no campo, o caçula, o garoto, o improvável, aquele que os irmãos deviam ter dito: vai mandar chamar um menino daquele para fazer o quê? Eu imagino lá a cena, né? A cena. Isso acontece na nossa vida. Quantas vezes você é chamado para fazer alguma coisa e as pessoas te olham, te observam pela aparência e dizem: "Ô, esse aí não vai conseguir." Já disseram isso comigo. E Deus me fez vitorioso. Como ele vai fazer, como já fez milhões de pessoas. Em algumas situações você sai vitorioso. Por quê? Porque Deus está com você. Então você, meu amado, que está ouvindo essa palavra, essa mensagem, você coloque o seu coração à disposição de Deus. Coloque o seu coração ao serviço do reino, ao serviço das pessoas, e levar a mensagem de Deus, levar o amor de Jesus, levar a palavra, levar a esperança àquela pessoa desesperançosa, que acha que não tem mais jeito a vida dela, que não tem capacidade para nada. Mas Deus levanta aquele que está enfraquecido, os improváveis, aquela pessoa que o olho humano bate e diz assim: não, não é esse. Mas Deus tem um projeto, tem um plano, tem um propósito, como a Bíblia está dizendo aqui, ó. Um rei foi levantado, reinou 40 anos e deu prosperidade a um povo. E até hoje o seu nome está aqui citado, ó, no livro da vida, no livro que é a nossa vida aqui, ó, nosso guia, que é a Bíblia Sagrada. Então está aqui a história de Davi nos ensinando que não é pela aparência. Muitas vezes, quantas pessoas já se decepcionaram porque depositaram
confiança na aparência. Quantas pessoas não foram enganadas por causa da aparência? Quantas? Quantos casamentos equivocados as pessoas não fizeram por conta da aparência? Quantas coisas você não assinou por conta da aparência? Cuidado. Às vezes, nem tudo que reluz é ouro. Procure o discernimento do alto. Procure pedir a Deus orientação em tudo que você vai fazer. A priori aqui, Samuel não queria, assim, você percebe que ele teve uma relutância, ou agiu como um homem qualquer, mesmo sendo um profeta, um homem que tinha uma sabedoria. Ele teve, a priori, ele teve lá uma decisão assim, humana, né? Não usou a sabedoria. E aí Deus disse, epa, não é assim. Eu vou ungir aquele que eu escolhi. E aí, o moço chegou. Então, veja só. Então, Jessé respondeu, tem um mais moço, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. E aí, no 12 diz assim, aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel, é este mesmo, unja-o. Então, Deus já havia escolhido. Então, quando Samuel chegou aí, sem saber quem era, porque Jessé tinha vários filhos, como foi relatado aqui, então Samuel ele achava que era a aparência dele. Mas Deus disse: não, eu quero esse menino aí. Então você aí que às vezes você se olha e se acha incapaz, às vezes você acha que, porque fulano tem um diploma assim, cicrano tem um certificado assim, o Beltrano tem um diploma, tem uma função assim, trabalhou ali. Mas para Deus, Deus não está observando isso não. Deus está pedindo o seu coração, está pedindo um coração quebrantado, que você tenha disposição para servi-lo, para servi-lo. Seja lá onde for, pregando a palavra, aconselhando, intercedendo, né, meu? Deus está querendo fazer uma obra na sua vida. Deus está querendo operar na sua vida. Então, veja só, aqui a Bíblia, ela nos ensina que a gente deve ter o quê? Uma orientação de Deus e não olhar as pessoas conforme a aparência, porque vamos cometer injustiças e vamos errar e a gente vai se arrepender. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. A vontade de Deus está na primazia. Deus está em primeiro lugar. Então, tudo que você for fazer, você coloque Deus no caminho e peça a orientação dele, que ele vai dizer a você, como disse a Samuel aqui. Samuel para ungir o rei Davi. Que essa palavra, ela penetre no seu coração, que você dê ouvido a Deus, deixe de julgar, deixe de observar as pessoas pela aparência, peça entendimento ao Senhor, que Deus vai te dar sabedoria, vai dar discernimento, vai dar entendimento, vai fazer você compreender com aquilo que você quer resolver, aquilo que você tem em mente. Deus vai te dar a direção. E Deus vai te dar a direção dele, conforme a vontade dele. Ele sabe o que você é capaz, porque ele vai capacitar você conforme a vontade dele. Então, pega essa mensagem, pega essa passagem aí, ó. Essa mensagem aí, ó. Receba essa passagem. Porque Deus vai fazer uma obra gigantesca na sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde.
Vamos encerrar aqui com a oração. Pai, em o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, ó Deus. Ó Deus, aprendemos aqui, ó Deus, com essa passagem da, da unção em Davi, quando o Senhor escolheu Davi para ser o rei de Israel. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, esteja, ó Deus, tocando no coração dessa pessoa que está ouvindo e vendo esse vídeo. Ó Deus, que haja um toque especial do Senhor. Que haja, ó Deus, um arrependimento no coração dessa pessoa. Que ela comece a andar com o Senhor. Que seja uma nova criatura. Que o Espírito Santo de Deus penetre nessa pessoa, como foi aqui com o rei Davi. Ó Deus, em nome de Jesus, faz uma obra, Pai. Em o nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, estenda a tua mão sobre a casa dessa pessoa, sobre a vida dessa pessoa, sobre os projetos dessa pessoa. Pai, se há, ó Deus, enfermidade, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação. Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade e que esse vídeo, ó Deus, alcance muitas vidas, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.